Agora aqui, o quinto medo comum que todo iniciante tem com artesanato em garrafa de vidro é medo da peça quebrar. Gente, vou dar uma introdução, posso? Pode. Medo da peça quebrar. Vou falar uma coisa para você. Se você não tiver o conhecimento necessário para confeccionar, por exemplo, uma peça dessa daqui, tem, sei lá, quantos por cento de chance da peça quebrar? Se não tiver o conhecimento, fazer uma dessa daqui, sei lá, 80. E uma peça dessa? Essa aqui é mais. Quanto? Vai, 90. Não vou falar 100%, porque nada na vida é 100%. Então, se você não tem o conhecimento, você tem que ter sim o medo da peça quebrar. Por quê? Além da peça poder quebrar dentro do forno, a peça pode quebrar daqui uma semana, daqui um mês, daqui 3 meses, tá? Porque, como a gente disse, trabalhar com a garrafa de vidro é diferente de trabalhar com vidro plano, tá? Então, se você não tem conhecimento, você tem que ter sim, tá? Aqui uma dica, tem que ter sim medo da peça quebrar. Por quê? Porque se a peça quebrar e você vender, o cliente vai comprar outra peça de você? Não vai, tá? Então, o medo da peça quebrar, eu acho que é uma questão de responsabilidade. Porque se você tem medo da peça quebrar, é sinal que você não sabe o que você está fazendo, né? Então, eu acho que nesse caso aqui, a falta de conhecimento pode fazer sim com que a sua peça quebre, né, Evandro? Foi? Isso aqui que a Gi falou é fundamental. Mas assim, pessoal, a bateria vai descarregar, vou trocar aqui e já volto. Pronto, retornando aqui dos comerciais, a questão da quebra da peça, pessoal, vocês têm que entender que quando você cria uma peça que ela quebra, não é somente aquela peça que quebrou. Vendo pela questão objeto, é uma peça que não deu certo e quebrou, que provavelmente, talvez, se você não se frustrou, você vai tentar criar outra. Mas você tem que entender que aqui é tempo. A questão da quebra da peça é tempo. Por exemplo, pegar aqui essa peça simplesinha. Para mim fazer essa peça exigiu vários processos que demandou tempo de trabalho. Se você não liga para o tempo que você gasta executando uma determinada tarefa que não vai te levar a lugar nenhum, tudo bem. Mas nesse caso aqui foi tempo que eu gastei. Horas de criação, horas dedicadas na criação de uma peça. Evandro, mas por que horas dedicadas à criação de uma peça tão simples? Porque, e aqui eu vou abrir um aspas, vamos por aqui que aqui a mesa é um forno. Então, se eu quero criar uma peça, somente essa peça aqui, no forno, aqui na minha mesa no forno, eu quero criar somente essa peça, vai um tempo até ela fundir e depois mais um tempo para ela curvar. Tempo de aquecimento e tempo de resfriamento. Se eu quero criar várias peças, sei lá, 60 pecinhas dessa daqui, nesse mesmo forno, o tempo aumenta um pouco, mas basicamente o processo de subida e caída de temperatura pode ser o mesmo. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o tempo que você gasta criando uma peça é bem semelhante ao tempo que você gastaria criando várias peças. Então, se você erra em uma peça, provavelmente, pensando aqui que o forno está cheio, você vai errar em várias outras peças que você também dedicou tempo. Se eu, por exemplo, dediquei 5 horas na criação dessa peça aqui, vendo questão da fusão e termoformação, eu perco 5 horas do meu tempo, 5 horas da minha vida, digamos assim, em uma peça que não deu certo. Então é por isso que sim, você deve se preocupar para que tudo que você vai fazer leve a uma peça perfeita, uma peça que ela não vai se quebrar no final de todo o processo. Porque, de novo, quando isso acontece, você perdeu tempo, que provavelmente você poderia estar dedicando esse tempo, vamos lá, 5 horas em, sei lá, ficar mais com a sua família, com seu filho, seu gato, cachorro, neto, ou
tempo que você poderia estar dedicando a fazer alguma coisa que você realmente gosta, que realmente te deixa feliz. Você acabou, por consequência, perdendo ele em uma peça que não deu certo. Por falta de conhecimento, né? Então, isso aí é uma coisa que o medo da peça quebrar é uma coisa que você tem que estar sempre atenta, sempre atento, porque isso pode acontecer se você não saber o que você está fazendo, né? E na maioria dos casos acontece. E como eu sei disso? Experiência própria. Pessoal, foram anos, mais de uma década dedicada somente a isso aqui. Estudar essa matéria-prima para mim poder criar peças variadas. E essas décadas, resumindo a horas, foram milhares de horas que eu dediquei para mim aperfeiçoar aquilo que eu imaginei que seria possível, e hoje eu vejo que realmente é possível. E tem pessoas que, Evandro, mas vamos supor aqui, eu não estou querendo vender aqui curso para vocês, mas pensando aqui no curso Fusão Perfeita, que de vez em quando a gente abre turma, tem gente que pode pensar, Evandro, mas nossa, o curso Fusão Perfeita eu posso, tentar fazer tudo sozinho. Sim, realmente você pode tentar, mas são horas, literalmente milhares de horas que você vai estar se dedicando em aprender alguma coisa que essas milhares de horas poderiam ser resumidas em menos de 24 horas. E aí fica ao critério de vocês, por exemplo. Você vai ter que aprender na tentativa, erro e acerto. Né? Com base no erro e acerto, tentativa e erro. Bom, enfim, acho que a questão do medo da peça quebrar, se você está aprendendo sozinho, pretende aprender sozinho, ela vai quebrar. E você vai ter que conseguir na base de tentativa, de erro e acerto e deixar sua peça lá por um tempo para ver se ela não vai quebrar sozinha antes de você começar a comercializar. Então, se você tem medo de quebrar sua peça, eu não acredito nem que é um erro, mas é uma responsabilidade que você tem que ter, né, Evandro? E voltando aqui ao exemplo que a gente falou no tópico de forno, pensa só, você investir R$6.000 em uma ferramenta e falar, opa, com ela, eu já tenho a ferramenta, já tenho mais caro, agora eu vou tentar aprender sozinho. Foi isso que aconteceu com várias pessoas que, inclusive uma delas foi de quem a gente comprou um dos nossos fornos, e algumas outras pessoas que estão mandando mensagem para a gente falando que fizeram exatamente o que a gente falou, investiram na ferramenta, acreditando que ia conseguir, com base no que aprende na internet, tirar uma peça. E não conseguiu. E gastou tempo, se frustrou, desgostaram do forno e estão tentando vender.